Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos, quero compartilhar uma palavra de Deus aos nossos corações. Quem vos fala pela graça e misericórdia de Deus, seu irmão em Cristo, pastor Enéas Araújo. Quero aqui trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa meditação. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Livro de Êxodo, capítulo número 5, vai dizer assim, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo número 4, sobre a tentação de Jesus. Segundo escreveu São Mateus, capítulo número 4, onde vai falar sobre a tentação de Jesus. Versículo 1. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, sobre essa palavra Deus me dá um entendimento sobre o deserto. E eu quero dizer uma coisa antes que eu comece a ministrar essa palavra, que o deserto ele foi feito para o crente. Deserto é uma escola do Senhor e aonde Deus prova o seu povo. A Bíblia diz no livro de Êxodo, que nós acabamos de ler há pouco, que Deus ele dá ordem a Moisés e Arão para falar com o Faraó, para que tire o povo do deserto, para que Faraó deixe o povo ir para o deserto, para que no deserto celebrasse uma festa ao nosso Deus. Meus queridos, se você pegar o mesmo capítulo 14 de Êxodo, você vai encontrar a palavra dizer que Deus, ele disse no versículo 4 de 14 de Êxodo: Eu mesmo endurecerei o coração de Faraó para que persiga o meu povo e serei glorificado em Faraó. Meus queridos, quando Deus tira o povo com a forte mão ali do deserto, do Egito, para levar para o deserto, Deus, ele no caminho que o povo estava para ir para o deserto, Deus agora quer forjar o caráter do crente, ele quer forjar o caráter daquelas pessoas que estavam em si escravizadas pelo diabo. E quando ele estava a caminho, pronto para chegar no deserto, caminhando ali, Deus então endurece o coração de Faraó e Faraó os persegue para que o povo seja, para que o nome do nosso Deus seja glorificado em Faraó. Às vezes, meus queridos, você está passando por uma prova ou pelo deserto e não entende que o deserto é a escola do Senhor e que você está sendo provado por Deus e que nessa provação o nome do nosso Deus ele será glorificado. Observa que o deserto em si é a escola do crente e para dizer a verdade, para concluir que o deserto é a escola do crente, a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Deus agora, pelo Espírito, leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, para a escola do Senhor, que é o deserto. E lá na escola do Senhor, que é o deserto, foi-lhe oferecido muitas coisas para que Jesus, na sua necessidade, ele negasse o nosso Deus e ele aceitasse ali as oferendas que o diabo estava tentando Jesus. Uma coisa eu quero que vocês entendam, a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites. O diabo sabia, assim como ele sabe o que você precisa, que Jesus necessitava de saciar a sua fome. Eu quero que você entenda que o diabo ele conhece a sua história, ele conhece a sua vida, ele anda ao derredor da sua vida,
comandou sobre a vida de Jó. Então, ele conhece a sua necessidade, o momento que você passa, o que você precisa, e é por isso que eu vou ser ousado aqui para dizer que muitos empregos não é o próprio Jesus que abre a porta, mas sim o diabo. Porque a intenção do nosso adversário é ver nós fora do caminho do Senhor. E quando ele conhece a necessidade de um crente, o que ele faz? Ele abre uma porta na hora do culto. Uma porta de emprego a qual vai tirar a comunhão do servo do Senhor, vai tirar ele de congregar. E ele ficando sem congregar, as chances de cair, elas vão ser muito grandes. Assim Jesus foi tentado no deserto pelo diabo e foi levado pelo Espírito. Assim muitos crentes, como o Senhor tirou do Egito, trouxe para a sua casa, ou seja, para o deserto, para ser provado por Deus, estão se perdendo no deserto. Nessa escola, muito crente tem tomado bomba. Muitos crentes têm ficado para trás por não conhecer a Escritura, por não conhecer o poder de Deus. Se você pegar o livro segundo escreveu São Mateus, no versículo 29 do capítulo 22, ele vai dizer assim, o próprio Jesus: errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Se você pegar o livro de Oséias, capítulo número 4, versículo 6, você vai ver o próprio Deus dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. O Evangelho escreveu segundo João, o próprio Jesus dizendo que nós devemos examinar a Escritura, porque dela procede a saída de vida eterna. Meus queridos, muitos crentes, na hora da sua aprovação, está perdendo a comunhão com Deus, está perdendo o foco que é Jesus, está perdendo no deserto. Ora, dizer que é crente, todo mundo vai dizer. Nós conhecemos um crente que conhece bem a palavra de Deus e até mesmo melhor do que muitos do que nós. O próprio diabo. O anjo de luz que caiu sobre a terra e era crente, e é crente, ele crê, mas ele não obedece. Assim é muitos crentes na casa do Senhor. Muitos crentes dizem ser crente, a primeira provação que vem sobre a sua vida é o meio dele desistir de caminhar ao Senhor, é aonde que ele está passando por um deserto, uma prova, e ele se perde no meio dessa caminhada. Eu quero dizer uma coisa muito importante para os irmãos: quando Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento, é porque não busca conhecer a Escritura. O próprio Deus vai falar também em Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prosseguimos conhecer mais e mais o nosso Deus. E meus queridos, você vai findar a sua carreira aqui nessa terra até o dia da vinda do Senhor, e podemos dizer que ainda não conhecemos o Senhor. Conhecemos a palavra e o poder de Deus, mas conhecer o Senhor poucos conhecem. Porque aquele que conhece, aquele que um dia provou do amor de Cristo, aquele que sabe que Deus moveu sobre ele, ele não tropeça por uma calúnia, ele não tropeça por um levante, ele não tropeça até mesmo por uma causa muito difícil, porque o Deus que nós servimos diz, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre nós nenhuma tentação, senão humana, antes também o Senhor dará o escape, para que podeis suportar. O próprio Tiago, pastor Tiago, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado aqueles que sofrem tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa do céu, a qual ele prometeu àqueles que o amam. São muitos que pregam, são muitos que cantam, são muitos que fazem a obra, são muitos que querem poder expulsar demônio, e são poucos que querem conhecer a Escritura de Deus. E não conhecendo a Escritura de Deus, a chance de perecer, ela é muitas. Exemplo disso, nós temos, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14, você vai ver a história do menino lunático, quando os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino, quando os discípulos não puderam resolver o problema daquele homem que era pai do menino lunático. E quando Jesus chega e vê aquela situação, e os discípulos tiveram uma grande decepção, então Jesus manda trazer o menino e diz para os seus discípulos: ó geração incrédula e perversa. É porque hoje muitos querem fazer a obra de Deus, mas não querem sentar para aprender. Muitos querem o poder de Deus, mas não querem sentar para buscar em oração também o poder de Deus. E a Bíblia vai dizer
que o meu povo perece por falta de conhecimento. Os discípulos tiveram uma grande decepção. Jesus chama eles de perverso e geração incrédula. Logo depois, em seguinte, ele vai dizer, olha, certa carta de demônio não sai senão com jejum e nem coração. Tem muito crente sem unção querendo o poder para expulsar o demônio. Tem muito crente que não conhece nem o seu adversário, porque conhecendo o seu adversário, ele vai entender quais são as suas armaduras. O nosso Deus disse, o apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Efésios, que nós devemos fortalecermos, capítulo 6, versículo 10 em diante, fortalecermos no poder, na graça, no conhecimento, o escudo, a palavra, para que no dia mau podemos resistir, para lutar contra a astúcia cilada do inimigo, porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestados. Meus queridos, se você for buscar a verdadeira palavra de Deus, tem muitos crentes que estão vivendo dentro da igreja, buscando a presença de Deus, mas não quer o conhecimento, não quer sentar para aprender, e está enganado. Geração perversa, o Senhor chama para esses. Meus queridos, haverá grandes choros, lamentos, ranger de dentes, segundo a Escritura diz, ao Apocalipse, capítulo número 20, versículo 11 em diante, que ali vai ser aberto o livro, e o livro da chamada, e ali vai ser o livro que vai estar escrito os nomes, e haverá uma grande decepção por não ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí muitos vão questionar com Jesus, e Jesus vai dizer, o problema aqui não é o meu nome, mas é o seu, porque em meu nome você fez maravilha, em meu nome você pregou, mas é o seu nome que não está aqui. A Bíblia diz, livro de Romanos, capítulo número 4, a partir do versículo 34, capítulo 8, versículo 34, que Jesus, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Ainda há um advogado que intercede por mim e por você, e luta pela minha causa por você. E 1 João, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer, e versículo 9, se tu confessares a tua boca, ele é fiel para perdoar e purificar a tua justiça. Há um advogado intercedendo por mim e por você. Mas já no livro de Apocalipse, que acabamos de dizer agora há pouco, capítulo 20, versículo 11 em diante, ele deixa de ser advogado e se torna juízo. E ali a Bíblia vai dizer o juízo final. Se você tem algo a entregar ao Senhor, esse é o momento. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Você precisa buscar conhecer a palavra de Deus. Faça como o apóstolo Paulo diz, procure apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado que não tem que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra do Senhor. E tenha comunhão com seu irmão para com Deus, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Deus que abençoe a todos meus queridos, que essa palavra pode fortemente falar ao seu coração e que você possa examinar a Escritura, para que não simplesmente coma daquilo que o pastor está falando ou daquilo que você ouve, mas sim o que Deus diz para você. Procure examinar a Escritura, busca dela, porque dela...